Deus é bom em meio às lutas e às dificuldades que nós enfrentamos. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Ao longo do tempo, essa palavra Páscoa tem sido distorcida, porque foram introduzidas coisas sem o menor sentido da realidade daquilo que foi proposto por Deus. Eu queria que, mais uma vez, que você ficasse de pé. Eu aprendi que nós temos que viver a Páscoa como ela é. Aqui nós vamos ver o significado dessa palavra. Êxodo, capítulo de número 12. Eu vou estar lendo e fazendo um pequeno comentário na leitura para mim não voltar no mesmo texto, explicando algumas palavras aqui que de repente você possa não entender. Êxodo 12 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Essa palavra crepúsculo quer dizer anoitecendo já está um dia terminando, né? Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas. No nosso meio, quando fala ombreira e das portas, é o caixonete, ali da que a gente coloca a porta, né? Ali tanto na parte vertical como na parte horizontal, só para explicar aos irmãos, né? Na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas comerão. Não comerás do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos.
porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei deste dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai o sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta em suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Deus querido, porque a Tua Palavra é rica, ela é poderosa. A Tua Palavra, Deus amado, é santa e nós aqui estamos para sermos alimentados por ela. Fale aos nossos corações, nos ajudando no entendimento e em toda a compreensão. Como Teu oráculo, eu peço a Tua ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e tudo que eu fizer, seja para a honra e glória, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos um amém? Podem sentar. Algumas observações que eu fiz, que eu pontuei aqui, nessa passagem. O cordeiro tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito. Esse cordeiro já tipificava Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Homem, macho, sem defeito. Não existe uma sequer mancha de pecado em Jesus. E aquele cordeiro que eles tinham que pegar não podia ser um cordeiro manco, ou com alguma ferida, ou com qualquer tipo de problema. Tinha que ser dessa forma. Eu falei do crepúsculo, né? Ao anoitecer, entre o dia e a noite. Aí fala do crepúsculo, né? Do dia, da tarde ali. Aí falei das ombreiras. Aqui tem uma passagem que fala dos lombos, né? Quando eles saíram, tinha que estar lombos ungidos, simbolizavam a prontidão de batalha. Então eles andavam com aquelas roupas, alguns homens andam com aquela roupa naquela região da Palestina, que é no nosso caso aqui chama de vestido, né? Que vai até quase chegando aos pés, né? Aquelas túnicas, né? Então eles tinham que levantar, colocar na altura do joelho, se precisasse correr, eles poderiam correr, não é? Então fala lombos cingidos, né? Então simbolizava que eles estavam preparados para alguma ação, para alguma situação. E era assim que se fazia na época. Aqui nós falamos também do levedo, a massa não podia ser levedada, ou seja, a massa não podia colocar fermento, que é o nosso caso no dia de hoje, né? A massa o fermento é algo que você coloca na massa para fazer o quê? Aqui nós temos um padeiro, né? O Floraldo, né? Fez padeiro há muito tempo, né? Tinha que botar o fermento para a massa o quê? Crescer, não é isso? Foi até bom você ter vindo aqui, que já vai ajudar a minha ilustração. Ele é padeiro, agora ele está aposentado, né? Então, colocava-se a massa não podia sair. O que representava esse levedo? Querido, o povo de Deus
Ele foi ordenado a não comer com levedado. E que era o fermento, como eu falei aqui, né? Então, o que isso representava? Significa que o nosso Deus nos quer na total dependência dele, sem fingimento, hipocrisia ou divisão. Tanto é que nós servimos aqui um pão, que nós chamamos, alguns chamam de pão sírio, pão árabe. Esse pão não leva fermento, né? Então, o nosso Deus, ele quer a nossa vida por completo. Ele não quer a nossa vida com qualquer outro tipo de ingrediente, né? Então, o povo de Israel não podia usar esse tipo de artifício. São várias coisas que se fala que tem significado, e tinha significado para aquela época. Mas trazendo para esse sentido da Páscoa, o significado da palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Essa história de chocolate, coelhos, veio muito depois por causa do comércio. Eu fui ontem, ou anteontem? Foi anteontem, porque eu fui um mercado lá perto onde eu moro, que é o Mercado Mundial, e eles fazem aqueles carramanchões, né, que penduram ovo de Páscoa, tudo quanto é tamanho, né? Já não tinha mais. E eu vi uma criancinha de 6 anos, acho que eram os avós que estavam ali, ainda tem aqui, vovô. Aí ele pegou um grande lá, sei lá, mais 60, 80, 120 reais, até de 200 reais. Mas isso é o mundo. Agora, o que me deixa mais triste nessa história toda é o cristão, é o irmão ou a irmã que faz e engana a criança, que leva a criança a acreditar numa mentira. Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelhinho. Então, eu sempre falei aqui na igreja, quer conhecer o verdadeiro cristão? Deixa chegar essas festas, Natal, Ano Novo, Semana Santa, festa junina. Tem umas igrejas que querem imitar o mundo, que bota festa jesuína. Aí chega na época do Halloween, Jesus Halloween. Ele não consegue se desprender disso. Ele não consegue se libertar dessas coisas. Ele não consegue sair fora disso. E as pessoas, não, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, nós somos da verdade. Nós não podemos ficar na mentira. Um dia, outrora, não é? Nós vivíamos nesse mundo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, o que fala? Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ou você é nova criatura ou não é nova criatura. Ou você vive para Deus ou vive para a mentira. Quem é o pai da mentira? Então tem muita gente se enganando a si próprio, e enganando as crianças, e traz as crianças ao erro. Papai Noel é uma mentira. Natal ele tem que falar de Jesus para as nossas crianças. Olha só, Natal é Jesus Cristo que veio a este mundo. Papai Noel é uma fantasia é uma mentira, né? Aí o cristão embarca nisso e continua vivendo assim, acha que está vivendo, para não estar, não, você está se enganando. Então Páscoa, a palavra Páscoa é passar por cima. E aqui, né, eu coloquei que muitas vezes os costumes e tradições, vamos dizer assim, seculares, são até bonitos, são até marcantes, e deixam de lado a verdade espiritual em favor de fantasias e de brincadeiras. Até o papel que se enrola, esses chocolates, é um papel brilhante, colorido, que só a criança gosta de cores. Mas, no entanto, meus irmãos, nós devemos avaliar bem o significado de cada ocasião, de cada data importante na nossa vida. Nós temos que entender que muitas pessoas morreram por coisas valiosas, por causas valiosas, e a memória delas também são preciosas. O nosso país tem, todo país tem alguém lá, um visionário que morreu querendo uma determinada coisa. Nós estamos no nosso país também, são pessoas valiosas, mas nós como cristãos devemos valorizar quem nos valoriza todo dia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, versículo 20 fala: e estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Hoje Jesus Cristo não somente morreu por nós,
mas ele ressurgiu para assegurar a minha e a sua salvação. E ele vive. No passado, Israel perpetuou a memória dos maravilhosos feitos que Deus havia realizado na vida deles. Ou seja, o Pai Todo-Poderoso que agiu em seu favor, relatando aos seus filhos, quando lhes perguntavam: que rito é esse? Aí eles tinham que falar: por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então eles tinham que falar quando os filhos perguntavam. E como é que fica hoje, quando uma criança pergunta: o que é a Páscoa? Aí você fala: é o chocolate, é o coelho. Você está mentindo para o seu filho. O que é Natal, mamãe? É o Papai Noel, meu filho. O Papai Noel vai vir trazer um teu presente. Enquanto o seu marido ralou pra caramba, fez hora extra pra caramba, recebeu o seu 13º, e você vai botar a conta no Papai Noel? Não, é meu marido. Ele fez hora extra, também fez umas coisinhas, ganhou um dinheirinho, não é? Então lá eles tinham que falar a verdade. Que rito é esse? Aí, cada dia. Por que tem que mastigar ervas amargas? Eles faziam isso também nessa época, aquela semana de festa, para lembrar lá no passado, lá no Egito, o sofrimento dos filhos de Israel. Então era todo um ritual, tudo tinha um significado. Então eles tinham que mastigar ervas amargas para lembrar do sofrimento lá atrás, lá no Egito ainda, o povo de Israel. Ficaram 430 anos. Vamos imaginar: por que eu estou marcando a erva amarga? Não, essa erva é boa porque é bom para o estômago. Você está mentindo. Como hoje você mente quando você fala do chocolate para a criança. Você está mentindo. Páscoa não é isso. Então eu sou muito radical com respeito às coisas de Deus, né? Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Então o Pai Todo-Poderoso falava, quando eles perguntaram que rito, você tem que falar o significado, ou seja, os testemunhos, os estatutos, juízos que o Senhor Deus havia ordenado a eles. Eles tinham que cumprir. E eles falavam do livramento do povo da escravidão, aqui no versículo 26, olha o que ele diz aqui, ó: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Ele livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e fez o quê? E adorou. Hoje, meus irmãos, é dia de nós adorarmos o nosso Deus. A morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dividiu a história em duas partes. Hoje nós falamos 2024 depois de quem? Hare Krishna, Maomé, Buda, Allan Kardec? Não, depois de Cristo. 2024 depois de Cristo. Ele ressuscitou, ele vive. Então ele não pode ser comparado com qualquer coisa bonita que está acontecendo por aí. Hoje muitas pessoas vão estar reunidas numa mesa, muitos vão se embriagar, mais um feriado, comemorando aquilo que eles não entendem. Porque o reino de Deus, como diz no livro de Romanos, não é comida e não é bebida, é paz, amor, justiça no Espírito Santo. Amém? E muitos vão estar se embriagando, achando que isso aí está comemorando alguma coisa, não está comemorando nada. Então, quando eles indagavam o significado das 12 pedras retiradas do Rio Jordão, aí eles tinham que explicar também. Eles estavam entrando na terra prometida lá. Então, na Páscoa que nós comemoramos hoje, eu só fiz essa lembrança do significado da Páscoa. Nós falamos, podemos dizer, da grande pedra que foi removida, rolada do túmulo, escancarado. Fala a respeito não só de um túmulo aberto, mas de uma ressurreição divina de um Senhor, o Senhor Jesus, cheio de poder, para nos conduzir à glória. Amém? Cheio de poder. Essa é a nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo. O verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro sem defeito também, Cordeiro Pascal que desceu do céu e veio este mundo para me libertar, te libertar, nos salvar e nos livrar da ira vindoura, da condenação eterna. A vinda de Jesus foi para isto. Ele pode dar um bom emprego, melhorar a nossa vida? Até pode, mas o significado maior não é esse.
Ele pode me ajudar quando eu oro pedindo alguma coisa? Pode. Mas o significado maior não é esse. O significado maior foi para nos livrar da ira vindoura. Então hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Os judeus eles estão aguardando a vinda do Messias. Para nós ele já veio. Voltará. Não mais como Salvador, mas como juiz. Eu queria agora que você abrisse no livro de Mateus 28. Então aqui o significado da paz quer dizer passar por cima. Mateus capítulo 28. Fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus, que diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Então, mas ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, correram e anunciaram ao discípulo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Então nós não podemos trocar, meus irmãos, essa realidade por uma imitação barata, por mais alegre e bonita que ela seja. A nossa Páscoa fala da ressurreição de Cristo, o Cordeiro vivo que desceu do céu, que foi morto de uma maneira muito cruel, mas tudo estava no script, como eu falei semana passada, tudo estava programado para que tudo aquilo viesse a acontecer, porque se ele não viesse, se ele não tivesse descido a este mundo para salvar-nos, nenhum de nós estaríamos aqui agora. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então todos nós temos que refletir sobre isso, e que o Senhor Jesus Cristo possa ser a razão da nossa Páscoa sempre. Não é só uma vez na vida não, porque nós somos tentados, todos nós, pastores ou não, somos tentados a nos desviar da verdade, a sair da verdade. Alguns até, poxa, mas todo ano fala a mesma coisa, mas temos que falar a mesma coisa todo ano, porque temos que falar da verdade. Então todas as vezes que os filhos de Israel perguntavam: que rito é esse? Eles tinham que falar a mesma coisa, porque era o que tinha acontecido. Aí não podia, agora vou contar outra história para ele, estou enjoado de falar a mesma coisa. Não, tinha que falar a mesma coisa, porque foi assim, assim. Foi por causa disso, disso e disso. Eles tinham que repetir as mesmas coisas. E ao longo da história, meus irmãos, a própria história, ela foi, a história da verdade, da palavra do Senhor, ela foi distorcida e tem sido distorcida. Ao longo da história, da comemoração, vamos dizer assim, do Natal, foi introduzido um personagem chamado Papai Noel. Não sei qual foi o ano que foi feito um acordo, ou um lance, vamos dizer assim, comercial, com a Coca-Cola. Então até você vê que a roupa do Papai Noel pode ver se dá a cor da Coca-Cola. Muita gente não sabe disso, mas eu sei, né? Então, como cristão, não posso fugir da verdade e ainda chegar na época do Natal falar outra coisa, eu não sei falar de Jesus.
Qualquer shopping center, qualquer lugar que você vai, loja enfeitada, só fala de Papai Noel. Jesus fica de lado. Nessa época, muitos também. É chocolate, pessoas se endividando no mês que vem. Porque afinal de contas, eles falam que é tradição. Quero dizer, meus irmãos, que muita gente com tradição vão tudo para o inferno, porque não se libertaram, né? Ou se fingem que são cristãos, porque a verdade tem que ser dita como ela é. Quer ver um negócio? Mais adiante no livro de Lucas, é o mesmo assunto, mas quer ver um negócio? Como é que a palavra foi distorcida? O assunto, né? É Lucas capítulo 24. Fala também da ressurreição, mas tem algo aqui importante que eu quero compartilhar. Aí no capítulo 24 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexo a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrado de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaú, distante de Jerusalém, 60 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências deste último dia? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos prenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honesto e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras.
quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nitidamente, concretamente, o nosso Senhor ressuscitou e ele andou com seus discípulos. E mais adiante aqui, fizeram algo, um suborno, para dizer que Jesus não havia ressuscitado. Se você voltar para o capítulo, versículo de número, deixa eu ver aqui. Nós estamos no 24. Deixa eu ver aqui. Volta para o Mateus 28. Lá onde nós estávamos, só que agora é no capítulo, no outro versículo que eu vou ler com os irmãos. Mateus 28, versículo 11. Diz assim: indo eles, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. A corrupção lá também naquela época. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Ué, se eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que os discípulos tinham roubado? Se eles estavam dormindo, podia... como é que história é essa? Né? Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estava instruído. Olha só, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Uma mentira. Foram subornados para falar que os discípulos foram de noite, estavam dormindo. A mentira começa aí: vocês estavam dormindo, como é que eles viram que os discípulos foram lá e roubaram? Dormindo, você está dormindo, não está vendo nada. Mas essa versão continua. Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O que importa para mim e para você é que Ele ressuscitou. O que importa para mim e para você é que Ele vive. O que importa para mim e para você é que Ele está aqui no nosso meio. O que importa para mim e para você é que Ele aceita a nossa adoração a Ele. E que nós entendemos hoje quem nós somos e quem Ele é. Amém? Nós somos filhos de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Isso é que importa. O resto é bijuteria. O resto é coisa passageira. O resto é comércio que fazem aí. E muitos se endividam com esse comércio, não é? Comprando coisas que não deveriam comprar, fazendo coisas que não deveriam fazer e falando coisas que não deveriam falar. Porque quando um cristão de verdade, né, fala para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para o seu sobrinho, né, com respeito à Páscoa, sobre chocolate, sobre o coelhinho, está mentindo. E quem é o pai da mentira? Então nós não podemos fazer isso. Se algum aqui já fez isso, ou se faz isso ainda, peça perdão a Deus, porque Deus também é rico em perdoar. E Ele coloca os nossos pecados no mar do esquecimento. E o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de quê? De todo o pecado. Isso é que importa para nós também. Mas a verdade é essa: Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelho, Páscoa é coisa muito mais do que isso. Páscoa fala de saída. Páscoa eu posso trazer para os nossos dias. A minha Páscoa é Jesus Cristo que ressuscitou por mim e me tirou de um poço de perdição. Eu fui transportado do império das trevas. Nós fomos transportados. E um dia Jesus voltará. E ele virá para nos buscar. E quando Ele nos buscar, meus irmãos, Ele quer encontrar um corpo, uma vida, um ser, né, totalmente entregue a Ele. Ele sabe quem são os deles. E
que você possa permanecer fiel a Ele, e que você não possa entrar nessa onda do mundo, né? Porque nós vivemos neste mundo, mas não somos mais neste mundo, nós somos de Deus, e nem todo mundo é de Deus, nem todo mundo é filho de Deus. Ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não receberam. Lá em João, capítulo 1, versículo 7, né? Aprove a Deus salvar os que creem, aqueles que acreditam, aqueles que se renderam a Cristo, e que nós possamos permanecer assim. Então nós vamos comemorar a Páscoa. Eu queria que você participando da mesa, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Querido Deus,